Graça e paz, meus irmãos queridos, preciosos, tudo bem com vocês? Minhas irmãs preciosas, amadas, tudo bem com vocês? E você, meu irmão, está em paz aí, o coração firmado no Evangelho da Graça de Deus? Acredito que sim, porque quando entendemos o Evangelho da Graça de Deus, essa palavra da verdade, ela cria dentro de nós uma firmeza, ela cria um fortalecimento, ela nos leva a um descanso tão profundo, que ainda que exteriormente passemos por dificuldades, alguns problemas que todos temos, mas lá dentro de nós existe uma segurança, existe uma firmeza, uma maturidade que nos faz enfrentar todas as adversidades da vida sem medo, sem aquele pavor, aquele desespero. Nós enfrentamos com naturalidade. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É inacreditável, mas é verdade, coisas que acontecem que até nos desagradam. Quando o tempo passa, você vai ver que aquilo cooperou para o nosso bem. Por isso, eu tenho certeza que aí dentro de você, você está fundamentado, está amadurecido, está firmado na palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus. E eu tenho o grande privilégio, a grande riqueza de poder chegar até você. A minha voz chega até você, a minha imagem chega até você. E eu sei que aquilo que nós vamos falar, esse leitinho, esse arroz com feijão, vai alcançar o teu espírito e vai despertá-lo por um conhecimento mais profundo. Vai alcançar a tua mente, vai renovar a tua mente, tirar as coisas velhas, a religiosidade, os hábitos evangélicos do passado que não produziam nada na nossa vida. Eu sei que esta palavra remove tudo isso. E aí, nós passamos a entender aquilo que Paulo diz em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com este século, com a mentalidade desse século, a mentalidade religiosa desse século. Mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Então, Paulo diz, pela renovação da vossa mente. O Evangelho renova a mente. E o que eu vou descobrir? Aí Paulo vai dizer, para que experimenteis o que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a tua mente é renovada, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você descobre que a vontade de Deus é que você saiba que você é justificado. Você descobre que a vontade de Deus é que você creia que já foi liberto do império das trevas e não precisa de libertação. Você entende? Quando você descobre a vontade de Deus, Deus quer que você entenda que você foi reconciliado com Deus, não há mais inimizade. Quando você conhece a vontade de Deus, com a mente renovada, você descobre que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você descobre que é redimido, a redenção se cumpriu na tua vida. Você entende? Essa é a vontade de Deus, que você saiba, mas a mente envolvida com a velha aliança, envolvida com o Velho Testamento, presa na lei, não consegue enxergar isso. Por isso eu sei que cada vez mais que você ouvir a palavra da verdade, que é o Evangelho, você vai crescendo de fé em fé.
Porque o Evangelho não se conhece em um dia, em um minuto, em uma semana, em alguns meses, em um ano, não. O Evangelho é algo tão profundo que demora anos para você ter bastante clareza sobre tudo aquilo que ele lhe revela. Você entende o que eu estou dizendo? E isso, a nossa mente vai se renovando e nós vamos enxergando cada vez mais e experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é para isso que eu estou aqui, para ser esta voz. Não tenho interesse em nada que você tem. Não sei quem você é. Não sei que estado você está me assistindo, até fora do Brasil. Talvez eu nunca vai saber. 5% daqueles que nos acompanham é que se comunicam conosco, mandam um WhatsApp, faz uma pergunta, mas 95% estão no anonimato, eu não sei quem é. Mas uma coisa eu sei, que essa palavra fez a obra no teu coração. Você acordou, foi despertado. Uma coisa nova brotou dentro de você, você está enxergando. Você pode dizer, eu era cego, agora vejo. Isso eu sei que está acontecendo com você. E eu me torno o colaborador do teu crescimento espiritual. Nada mais que isso. Você entende? Eu não sou apóstolo, não sou bispo, nem pastor quero ser mais. Nem pastor quero ser mais. Basta ser uma voz que colabora com o teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Não vou falar nada, hein? Gálatas. Gálatas capítulo 4. Entramos no capítulo 4. E vamos ler do verso 1 até o verso 7. Nós vamos ficar várias lives nesses versos, porque eles têm muita riqueza, são ricos demais. Então, Gálatas capítulo 4, verso 1 a 7, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, agora guarda esta frase, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para fazer o que lá? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, você já sabe o que eu vou perguntar, né? Quer que eu pergunte? Vou perguntar, é preciso. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? E de novo eu vou falar a mesma coisa. Sempre quando você for ler uma carta de Paulo, você tem que saber o que levou Paulo a escrever esta carta. Você tem que ter uma visão, uma compreensão do que estava acontecendo com a igreja a qual ele direciona a carta, para poder entender com clareza todos os detalhes da carta, né? Sempre tem um pensamento principal, cada carta tem um pensamento principal. Romanos, por exemplo, você vai encontrar ali Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em Romanos, Paulo vai apresentar o que é Evangelho. Você quer entender o que é Evangelho? Não adianta ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí não é o Evangelho. Apesar de na tua Bíblia estar lá Evangelho segundo São Mateus, não é Evangelho por quê? Porque a nova aliança não está em vigor. Cristo não morreu na cruz ainda. O sangue dele não foi derramado.
a nova aliança não foi estabelecida. Então Cristo é um judeu com o propósito de cumprir a lei, está fazendo milagre, fazendo coisa muito bonita. Mas a nova aliança não está em vigor. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, a nova aliança não está em vigor. Quando ele curou aquele cego Bartimeu, ele está cumprindo a lei. Ele não morreu na cruz. O sangue não foi derramado. A nova aliança começa da cruz para frente. Quando ele jejuou lá em Mateus capítulo 4, não é evangelho aquilo. Aquilo não é nova aliança. Ele está como judeu cumprindo a lei e fez o jejum que ele tinha que fazer. Agora, depois da cruz é que começa o evangelho, que é o poder de Deus. Então a carta de Paulo aos Romanos é o evangelho. Você precisa entender a carta de Paulo aos Romanos. Ali você vai entender com clareza o evangelho, a obra da cruz, a justificação, a predestinação, a redenção. Estamos em paz com Deus, a remoção dos pecados na cruz. Né? Ali sim você vai entender o que é evangelho. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo fundou igrejas nas regiões da Galácia, você sabe isso de cor. E quando se funda uma igreja, você tem que pôr um fundamento. E você tem que estabelecer um ensino na igreja. Para que todos aqueles que fazem parte vão seguir aquelas diretrizes. Vão seguir aquele caminho que o fundador da igreja estabeleceu, dentro de uma ordem, de uma sabedoria predestinada, dada por Deus. Então o que Paulo ensinou aos Gálatas? Qual foi o fundamento que Paulo pôs nas igrejas da Galácia? Paulo ensinou a obra de Cristo na cruz. Paulo ensinou o Cristo crucificado. Você quer ver aqui? No capítulo de número 3, no comecinho, verso 1, Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou ou fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, Paulo expôs o Cristo crucificado. Paulo pregou tudo o que aconteceu na cruz. Paulo não falava só do ressuscitado, Paulo pregou muito o Cristo morto, o Cristo ressuscitado. Olha aqui, ele mesmo disse que ele havia exposto diante dos olhos dos Gálatas, exposto o Cristo crucificado. Então o que Paulo ensinou? Paulo ensinou aos Gálatas tudo o que aconteceu na cruz. Paulo ensinou aos Gálatas que daí para frente se manifestou a abundante graça de Deus. Paulo ensinou aos Gálatas tudo sobre a graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo deixou bem claro que a salvação o homem não consegue produzir. Não existe uma obra que o homem possa fazer que Deus olhe e fale assim: olha, já que você fez essa obra, eu vou te salvar. Não, Paulo deixou claro isso. Paulo deixou claro que nenhuma obra da lei daria condição de salvação. Paulo ensinou que o homem, para ele, é impossível salvar-se a si mesmo fazendo coisas, fazendo obras religiosas. Paulo deixou bem claro que para o homem é totalmente impossível ser salvo por esforço próprio. Por isso que ele disse: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E agora ele desfaz toda a sabedoria da carne, toda obra da carne. Isto não vem de vocês, não foram vocês que produziram esta fé. Será que você entende isso? Então você poderia perguntar: mas pastor, aquele dia então que eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração, não foi eu que produzi, não foi eu que quis crer, não. Isto não vem de vós, Paulo disse, é um dom de Deus. Então aquele dia que você acreditou em Jesus Cristo, essa fé que você teve em Jesus Cristo, foi Deus que injetou isso no teu espírito, não vem de vós. Não foi o teu livre-arbítrio que escolheu
aceitar Jesus como o sistema fala. Não. Essa fé que você teve em Jesus Cristo não foi você que produziu. Foi uma dádiva de Deus, um dom que Deus te deu para que você acreditasse, porque você é um chamado, você é um predestinado. E que mais Paulo fala? Não de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo deixa claro que não existe uma obra que o homem possa fazer para ser salvo. Ele é salvo gratuitamente. Cristo é o nosso Salvador. É aquele que executou a salvação na nossa vida. É aquele que cumpriu a salvação na nossa vida. Aquele que nos chamou para ser salvo e nos salvou. Nós já somos salvos. Está bem claro isso? Já somos salvos porque o Cristo já nos salvou, executou a salvação na nossa vida. Ele nos salvou e nos mantém salvo. O sistema é assim, eu creio em Cristo, estou salvo. Agora, como se Deus dissesse assim, agora se virem, vigia, irmão, porque senão você vai perder a salvação. Não. Aí a pessoa se mata de fazer coisas para manter a salvação. Ela pensa que as obras mantêm ela salva. Se ela falhar, perdeu a salvação. Não. Cristo nos salvou e nos mantém salvo. Aquele que vem a mim não lançarei fora e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele nos salvou e mantém essa salvação até sairmos deste corpo. Você acredita nisso? Paulo ensinou isso aos Gálatas. Ensinou que todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Que Deus não é um Deus de barganha. Você quer ver um Deus de barganha? Olha as igrejas que estão debaixo da lei, que só pregam o Velho Testamento. Eles têm que comprar Deus com seus envelopes, não é verdade? Na mentalidade deles é assim, Deus é um Deus de barganha. Deus pede o teu dinheiro, você tem que dar para ele te devolver um pouquinho a mais depois, né? Então você pode ver, eles fazem sacrifício, o sacrifício sempre é dar tudo que tem. Eles fazem a mentira da fogueira santa, que é uma exploração, e na fogueira santa você tem que dar a tua casa, teu carro, tudo que você tem. Não é? Eles levam você a fazer voto, Deus, vou fazer um voto. O voto é sempre pôr um dinheiro no envelope para tentar barganhar com Deus. Eu faço esse voto, vou te encostar na parede, o senhor é obrigado, ou o senhor é ou o senhor não é. A maior mentira pregada é isso, encostar Deus na parede, ou Deus é ou Deus não é. Então Deus não é Deus de barganha, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não, na nova aliança não existe voto, não existe dízimo, cobrança de dízimo, não existe sacrifício, não existe campanha, não existe esse monte de mentira que essas igrejas da televisão introduziram. Não existe. Deus não é o Deus de barganha. Você entende? Deus não está pedindo o teu dinheiro. A igreja precisa de dinheiro? Claro. Não é? A igreja precisa de recursos para cumprir os seus compromissos, trabalhar, anunciar a obra de Deus. Tudo tem um custo, um lugar de reunião. Não é? Espero que você entenda isso e seja um colaborador. Mas negociar a fé com as pessoas, explorar as pessoas, levá-las a dar tudo que tem, obrigá-las a ser dizimistas, isso é uma mentira. E Deus não é um Deus de barganha, mas o sistema é. Então Paulo ensinou que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Paulo diz lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com o filho gratuitamente todas as coisas? Vamos de novo. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Então Deus nos deu Jesus, e juntamente com Jesus nos deu todas as bênçãos que nós precisamos. Efésios 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então tudo que Deus tinha que dar já foi dado, e tudo isso está em Cristo. Ele é o cofre, portador de todas as bênçãos. E na medida que eu vou crescendo na graça, Deus vai liberando essas bênçãos. Não adianta falar: Deus, eu quero isso, eu exijo, eu determino, eu declaro, eu profetizo, tem que acontecer. Não, Deus é um Deus sábio, que administra a nossa vida. E na medida que você vai crescendo na graça, crescendo no conhecimento, essas bênçãos todas que Deus já te deu em Cristo, Ele vai soltando um aqui, soltando um ali, vai liberando uma aqui, na medida da necessidade. Ele não dá tudo de uma vez, libera tudo de uma vez. É aos poucos, conforme você vai crescendo, entendendo, amadurecendo. Então essas bênçãos vão acompanhando o seu amadurecimento. Mas tudo já foi dado da parte de Deus para o homem gratuitamente. Paulo ensinou tudo isso para os Gálatas. Depois Paulo se ausentou. E o que aconteceu? Chegaram lá o pessoal do Velho Testamento, os guardadores da lei, do sábado, das festas judaicas, aqueles que dizem que tem altar, que tem que fazer sacrifício, que constrói templo de Salomão. Não vou falar isso, né? Entende? Aqueles que vivem no Velho Testamento se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram isso para os Gálatas: olha, só o que Paulo ensinou, não. Esse negócio de tudo de graça, tudo aconteceu na cruz. Não, você precisa pagar o preço. Deus fez 50%, você tem que fazer os outros 50%. Se mata de fazer coisas. Chegou o pessoal, na linguagem de hoje, os pregadores do Velho Testamento, os pregadores dos votos, dos sacrifícios, que querem guardar o sábado, que obrigam as pessoas a serem dizimistas, voto, e que pregam Malaquias 13 o tempo todo, e pregam o segundo boi, e fazem as campanhas do Velho Testamento sem parar, todo dia uma campanha. E os textos que eles leem, Velho Testamento. Sem ter, estou falando na linguagem de hoje. Chegou o pessoal que vive debaixo da lei, da velha aliança. E essa gente disseram para os Gálatas: não é bem assim, você tem que se circuncidar, tem que guardar sábado, tem. E perverteram aquilo que Paulo havia ensinado. Perverteram aquilo que Paulo havia ensinado. Por isso que todo líder, o pregador, o que ensina, ele tem que ser um escudo. Ele não é grande coisa, mas ele tem que ser um guardador da verdade, um zelador pela verdade, para que aqueles a quem Deus deu para ele, através do que ele ensina, ele vai proteger essas pessoas. Ele vai guardar a mente delas daqueles que são enganadores. Por isso, todo aquele que prega e ensina não deve levar as pessoas à confusão, como estão sendo levados nos dias de hoje. Muitos pregadores da graça estão levando as pessoas à confusão. Então aquele que prega a graça é ele tem que ter zelo pela verdade, proteger a mente daqueles que Deus trouxe para eles, que são seus ouvintes, ensinando a verdade, não deixar o engano entrar. Porque quando o engano entra, mina a cabeça das pessoas, vão levar elas a conflito e confusão. E isso aconteceu com os Gálatas. Esse pessoal da lei entrou lá, perverteram a fé dos Gálatas, ensinando que não deviam, e levando os Gálatas a voltar-se para o Velho Testamento e guardar a lei. E os Gálatas viraram as costas para aquilo que Paulo falou e começaram a tentar se justificar por obras da lei, coisas que acabaram na cruz. Aí Paulo diz em Gálatas 1, verso de número 6, que lemos aqui todas as lives: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso foi rápido, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o que é o evangelho de Cristo pervertido? É quando eu trago a velha aliança,
misturo com a palavra da cruz, com a graça de Deus e faço prevalecer, acima de tudo, a velha aliança. Você pode ver, a pessoa vai pregar Velho Testamento, aí vem pega um versículo, lê uma metade do versículo da Nova Aliança e volta para o Velho Testamento e põe o jugo do Velho Testamento na cabeça das pessoas. Não é verdade? A tua igreja não é assim? Então o que é o evangelho pervertido aí para mim? Presta atenção. É quando eu pego o Velho Testamento, as obras da lei, toda aquela mentalidade judaica, porque Velho Testamento não é evangelho. No Velho Testamento não existe igreja. A igreja vem existir na Nova Aliança. Velho Testamento é a história do povo judeu. É quando eu pego o Velho Testamento, misturo com a graça e faço prevalecer o Velho Testamento na doutrina que eu prego, que eu ensino. Isso é o evangelho pervertido. E quem são os perturbadores? São esses que pregam isso. Você pode ver que na pregação desses perturbadores, tudo que eles pregam é medo, é diabo, é ameaça, você está devendo, Deus vai pesar a mão. Um dia desses uma irmã mandou aqui um zap para mim, pastor, na minha igreja eles pregam assim, se você não der o dízimo, você perde a salvação. Se você não der o dízimo, eles falam que aqueles devoradores lá são demônios, eles vão acabar com a tua vida financeira, amedrontam a gente o tempo todo. E depois o diabo vai entrar na sua vida, eles atormentam as pessoas com essas pregações da mentira, que não é evangelho. E você pode ver, todas as pessoas que estão debaixo de igreja de lei são perturbadas, não têm paz, vivem em guerra, vê demônio em tudo, sonha com mal, né? Tudo vive em perturbação, não tem certeza de salvação, só vive angustiado, não é? A esposa não tem paz com o marido não tem paz com a esposa às vezes fala para o marido, quando o marido não quer entender o que ela está dizendo, está amarrado, não é? Olha, como pode ter paz alguém que fala isso para o marido? Total destruição. Como pode ter paz uma mãe que vai na cabeça dos filhos, sai demônio disso, sai demônio daquilo, porque a criança não se sujeita, ela é pequena, não aprendeu a obedecer, eles vão dizer que é um demônio que está na vida da criança, não é verdade? Esses são os perturbadores, e eu afirmo sem medo de errar, porque eu vim de lá. Toda pessoa que está na igreja, que só prega Velho Testamento, só prega a lei, não tem paz, vivem perturbados, não tem certeza de salvação, vivem em agonia, tem uma insatisfação, um vazio dentro dele. Eles falam assim, quando eu criei em Jesus, preencheu o meu vazio. Não preencheu não, você está com esse vazio aí até hoje, eu sei disso porque eu vivi assim. Então esses são os perturbadores, o evangelho pervertido, misturar a velha aliança com a nova e fazer prevalecer a velha aliança sobre a nova. Aí Paulo diz, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Então Paulo estabeleceu um parâmetro, olha o que Paulo está dizendo. Ainda que eu, Paulo, se mudar o discurso, e vier um anjo do céu e pregar coisas que vão além do que temos pregado, seja amaldiçoado. Então Paulo pôs um parâmetro. O que ultrapassar aquilo que ele escreveu, aquilo que ele deixou, você tem que começar a pensar. Porque nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que temos ensinado. Seja o quê? Anátema. Então, se você for no capítulo 1 de Gálatas, onde nós estamos, faça o verso 9 e vá em frente, olha o que Paulo fala no verso 12. Porque eu não... Olha, eu vou ler o 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não aprendi, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, pastor, você pode perguntar aqui, Paulo não aprendeu o evangelho de Pedro? Não. Paulo não aprendeu, não foi ensinado por João? Não. Paulo não encontrou Tiago que ensinou esse evangelho para ele? Não. Nem Judas? Não. Por que não? Porque ele está dizendo que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, ele não teve mistura na mente dele. Ele aprendeu diretamente por revelação de Jesus Cristo. Então Cristo abriu o entendimento dele e revelou diretamente para ele. Não teve intermediário, não teve nem cabeça humana intermediária. Você entende isso?
Então por isso que ele diz, Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus. Ele dizia isso quando escrevia as suas cartas. Então você quer entender o Evangelho, você precisa entender as cartas de Paulo. Será que você entende isso? Eu sei que você pode estar achando estranho, mas se eu não compreender as cartas de Paulo, eu não entendo o Evangelho. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, nos pregue o Evangelho além do que temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos e agora repito. Se alguém vos prega o Evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. E aí Paulo vai escrever esta carta mostrando o erro que eles cometeram, mostrando que eles estavam tentando se justificar por obras da lei. Paulo diz, por obras da lei ninguém vai ser justificado. Paulo disse, olha, se você voltar à prática das obras da lei, vocês caíram da graça. Se vocês quiserem ser justificados por obras da lei, então Cristo morreu em vão. Então a morte de Cristo na cruz não serviu para nada, foi uma coisa inútil. E ele vai trabalhando nesta carta, ensinando o erro que eles cometeram e se esforçando para trazê-los de volta à sobriedade. Até que chegamos nesse capítulo de número 4, né? Capítulo de número 4. Gravamos mais de 10 lives sobre o capítulo de número 3 e entramos no 4. E nós vamos nos deter no verso 4, onde diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, agora guarda esta frase, nascido de mulher, nascido sob a lei. Hoje nós vamos falar só nascido de mulher. Que compreensão Paulo tinha quando escreveu isso, nascido de mulher? O que ele queria dizer? O que ele enxergava? O que o próprio Cristo revelou a ele quando disse, nascido de mulher? Vamos trabalhar nisso hoje. O homem pecou, o pecado entrou no mundo por o homem, e pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, através de Adão, ele estragou a raça humana inteira. Quando Adão desobedeceu a Deus em Gênesis 3, ele se tornou pecador, estragado. Estragou a raça humana, porque sobre ele estava a bênção da multiplicação e encher toda a terra. Então ele se estragou, se tornou pecador, corrompido. Morreu aquela imagem e semelhança de Deus que Deus havia posto nele. Ele gerou filhos e filhas. E todos que vieram de Adão nasceram estragados, nasceram contaminados. O planeta todo foi pervertido. Você pode ver que lá em Gênesis 3, Deus diz para Adão, Adão, agora a terra vai produzir até ervas que eu não determinei que nascessem. Cardos, abrolhos, espinhos, e a terra é maldita, Adão. Maldita é a terra por tua causa. Então você entende o estrago que Adão causou desobedecendo a Deus? Você entende que esse pecado que entrou no mundo é um sistema de corrupção, de destruição, que pegou toda a raça humana, os animais, os vegetais, tudo se corrompe e morre. Então, esse estrago todo entrou no planeta e possuiu o planeta. E não tinha ninguém que pudesse libertar o homem dessa situação. O homem passou a ser inimigo de Deus, devedor para Deus. E não tinha ninguém que pudesse libertar o homem disso. Deus, através de Moisés, traz a lei, mostra o caminho de libertação, que o pecado precisava ser pago. Então se matava aquele monte de animais, derramava o sangue, mas só cobria o pecado, não pagava o preço do pecado, mas era o caminho. E não havia ninguém que pudesse libertar e tirar o homem dessa situação. Então nós lemos, quando se cumpriu a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Quem devia era o homem. E o homem precisava quitar essa questão do pecado com Deus, porque ele foi o transgressor. Mas não tinha nenhum homem perfeito, não tinha quem pudesse representar
a raça humana em pecado diante de Deus. Então Deus precisava de um homem perfeito. O que ele fez? Preste muita atenção. O próprio Deus se transformou, se fez um homem. E veio nascer aqui na terra como homem, assumir um corpo humano, para poder ser essa pessoa que libertaria o homem da escravidão, que quitaria essa dívida do homem para com Deus, que removesse o pecado, que destruísse tudo aquilo que entrou por Adão. Mas só que esse homem não podia ser contaminado pelo pecado. Ele precisava ser perfeito, perfeito na carne, perfeito em alma, perfeito no espírito. Você entende isso? Então o próprio Deus, ele vai se fazer carne. Olha que coisa extraordinária. Mas para ele entrar no mundo, ele estabeleceu princípios. Ninguém poderia fazer parte desse nosso mundo se não nascesse de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Então ele não poderia vir de outra forma. Então ele precisaria nascer como eu nasci, como você nasceu, como nós nascemos, através do nascimento natural. Você entende isso? Mas ele não podia nascer contaminado pelo pecado de Adão. Ele não poderia nascer e herdar a natureza de uma semente humana natural, porque senão ele nasceria contaminado pelo pecado e não poderia ser o Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, que tiraria o pecado do mundo. Então ele precisaria nascer perfeito. Você entende o que eu estou dizendo? Você tem a visão e a compreensão disso? Então, ele vai vir. Olha o que João diz aqui, em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, verso 14 do capítulo 1, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então olha que coisa interessante. João fala que o verbo, ele se fez carne, ele não foi feito por ninguém. Ele se fez carne. Ele se fez, todo esse processo de nascimento aqui no mundo, ele se fez carne. Você entende isso? Ele não foi feito por ninguém. Então olha que coisa interessante. Para que ele pudesse ter uma natureza não corrompida, ele tinha que ter um pai, uma genética de Deus. Porque se ele tivesse uma genética humana, natural, ele nasceria corrompido, como eu e você nascemos. Então, olha que coisa interessante, Jesus Cristo não teve um pai humano, o pai dele era Deus, mas ele teve uma mãe humana para gerar o corpo físico dele. Entende? Então, ele se fez carne. A genética de Jesus Cristo era uma genética de Deus, por isso que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Homem e Deus ao mesmo tempo, Deus e homem, 100% homem, 100% Deus. Você entende o que eu estou dizendo? 100% homem, 100% Deus. Então o verbo se fez carne. Olha que coisa extraordinária. Então Deus, ele vem nascer aqui na terra em forma de homem. Homem perfeito, sem mancha, sem mácula. Vamos trabalhar nisso. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E nós vamos ler ali aquele anjo Gabriel visitando Maria. Para você ter bastante clareza, tendo em mente isso. Nascido de mulher.
Ele teve que nascer de mulher. Então, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, vamos ler aqui. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pois pôs-se a pensar no que seria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa linda. Maria, quando se cumpre a plenitude do tempo, precisou se cumprir toda a plenitude do tempo, até chegar a hora certa. Esse anjo aparece para Maria, fala que ela é agraciada, né? E dá uma palavra para ela, que ela daria luz. E esse ente que havia de nascer através dela seria filho de Deus, um ente santo. Olha na mente dela, na mente dessa moça. Como pode ser isso, ela disse, se eu não tenho contato com homem algum? Ela entendia a natureza, o que é natural, que para uma mulher ter filho precisava ficar grávida, ter uma semente masculina sobre ela, para que a fecundasse e gerasse a criança. Mas o anjo disse: olha, vai descer sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Como é isso? Como é isso? Então olha que coisa, Deus se fez carne, ele veio, se esvaziou. Não sabemos como é essa tecnologia, e ele veio e se introduziu no ventre de uma mulher, em forma de uma semente de Deus. E ali ele fecundou, e ali Deus em forma de homem foi gerado. Você entende isso? Que tecnologia é essa? Que coisa é essa tão extraordinária? Então Jesus, ele teve uma mãe física, mas ele não teve um pai físico. O pai dele era Deus. Entende? Então, o grupo sanguíneo de Jesus era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus, Espírito, mas na pessoa de Jesus Cristo, Deus passou a ter sangue. Se você quer saber se o pai é verdadeiro, você faz um exame de DNA, não é? E o que vai detectar? Que o sangue da criança tem o mesmo grupo sanguíneo que o pai, logo esse pai é verdadeiro. Qual era o grupo sanguíneo de Jesus? Jesus tinha um sangue puro, um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue. O sangue dele não tinha corrupção do pecado como o nosso sangue tem. O sangue dele era um sangue puro, sem mancha. Um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que lá em Atos 20, entre outras coisas, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso: pastoreai a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Por isso que nós estamos debaixo da nova aliança, selada com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue de Deus.
Por isso que é uma aliança eterna. Você entende isso? Então Jesus, ele tem um pai espiritual que é Deus. Ele passa a ter um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Mas e a carne dele? Alguém poderia perguntar. Você sabia que a carne de Jesus não era corrompida como a sua? Você sabia que a carne dele era uma carne perfeita? Ela não tinha a lei do pecado, ela não tinha a corrupção. Porque se assim não fosse, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sem mancha e sem mácula. Então a carne dele era uma carne perfeita. Não tinha essas tendências como a nossa, que é herdada de Adão, tinha. Não tinha corrupção das paixões como a nossa, que é herdada de Adão, tinha. A carne de Jesus era uma carne perfeita, perfeita, sem pecado. Ele era o homem perfeito que Deus precisava para poder libertar o homem dessa escravidão. Você entende isso? Alguém poderia perguntar, mas foi Maria que gerou ele. Mas você sabia que os nutrientes que vai da mulher vêm por aquele cordão e a placenta, ela absorve todos os nutrientes que é trazido pelo sangue da mulher e ela direciona para a criança todos aqueles nutrientes. E o sangue da mulher não passa pela placenta para ir para a criança. A placenta é um filtro que absorve todos os nutrientes do sangue da mulher, mas o sangue da mulher não passa para a criança. A criança tem o grupo sanguíneo do pai. A placenta só passa os nutrientes, não o sangue da mulher. Então, Jesus não tinha nada de Maria, a carne dele não era a carne de Maria. Apesar de ser uma carne humana, era uma carne perfeita. Então, Jesus era o verdadeiro cordeiro. Jesus era o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeito, que veio, nasceu aqui entre nós, para poder realizar o sacrifício perfeito e ser o verdadeiro Salvador e destruir tudo aquilo que veio de Adão. Você enxerga isso, você vê quem era Jesus Cristo. Ele não tinha essas tendências que nós temos. Ele não tinha a carne pecaminosa que nós temos, por isso que ele nunca pecou. Ele viveu aqui na terra de uma forma perfeita, nunca pecou. Nunca pecou. Quando vieram prendê-lo aí no Getsemane, antes de levá-lo para a cruz, o que Jesus Cristo disse? Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim, absolutamente. O diabo, quando vem ali, não tem nada dele na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo era perfeito, carne perfeita, espírito perfeito, alma perfeita, sangue puro. Não tinha uma manchinha das trevas na pessoa de Jesus Cristo. Você enxerga isso? Então, olha o Cordeiro perfeito, olha o homem perfeito, homem Deus, Deus homem ao mesmo tempo. Entende isso? E para que isso acontecesse, ele se esvaziou de muitas coisas. Vamos ler lá em Filipenses 2. Lembrando que nós estamos explicando por que ele teve que nascer de mulher. Porque ele teve que trazer a nossa semelhança, ele teve que ter um corpo semelhante ao nosso. Ele teve que ser homem para poder quitar a dívida que o homem tinha para com Deus no quesito do pecado. Então, Filipenses, capítulo de número 2. Olha o que ele fala no verso 7 em diante. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Em quais níveis? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Paulo diz aqui que ele se esvaziou. Para ele poder nascer como um de nós, ele teve que se esvaziar. Mas o que ele deixou lá na glória? O que seria esse se esvaziar? Quais foram as coisas que ele teve que se esvaziar para poder ser reconhecido em figura humana, reconhecido em forma humana? Nós não entendemos o que ele teve que deixar lá para poder cumprir isso. Por isso que João disse, o verbo se fez carne. Ele se fez, ele não foi feito. Ele armou todo esse processo para que pudesse vir aqui na terra e nascer aqui como eu e como você, em forma de homem. Por isso que ele tinha que ser nascido de mulher, porque se não fosse, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito. Agora eu preciso repetir isso de novo. A carne do Senhor Jesus era uma carne perfeita. Se ela não fosse uma carne perfeita, não poderia ser o Cordeiro sem mancha e sem mácula, e o seu sacrifício na cruz não teria valor nenhum. Entende o que eu estou dizendo? Então a carne dele era perfeita, nele não havia pecado. Ele não herdou nada da genética de Adão. Ele nasceu aqui incorruptível. Por isso que ele era o Cordeiro de Deus. Olha o que João Batista disse a respeito disso. Vamos ali para João, capítulo 1, verso 29. Vamos lá, João 1, 29. Quem era João Batista? Esse que vai dizer isso a respeito de Jesus. Olha o que ele disse. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era João Batista? Era filho de um sacerdote chamado Zacarias. O pai dele, sendo sacerdote, ensinou tudo sobre a velha aliança para João Batista. Você pensa que João Batista era ignorante da velha aliança? Não. Seu pai sacerdote ensinou tudo sobre os sacrifícios, sobre o derramamento do sangue, sobre o serviço que ele prestava no templo, sobre todos os rituais da lei, sobre o sangue derramado, o sangue da aliança, a velha aliança. O pai dele diz que a ele que sacrificou muitos animais por causa do pecado do povo. Então João Batista sabia tudo da velha aliança, sabia tudo da lei de Moisés, sabia tudo sobre o sacerdócio levítico, sabia tudo sobre o sacrifício, sabia tudo sobre o sangue derramado, porque o seu pai sacerdote o ensinou. Mas quando ele olha Jesus, a mente dele vai lá em tudo aquilo que o pai ensinou, e por revelação ele enxerga. E ele diz: olha o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. É como se João Batista dissesse: finalmente o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro que vem de Deus. É como se João Batista dissesse: então vai acabar a velha aliança, vai acabar os sacrifícios de animais, vai acabar a lei de Moisés, vai acabar os sacerdotes, tudo vai acabar, porque olha o Cordeiro de Deus, esse vai fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Por isso que nós afirmamos que o sacrifício dele foi o sacrifício perfeito. Acabaram-se os sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi o último sacrifício da lei. E porque ele era perfeito, porque ele tinha um corpo, uma carne perfeita, sem pecado, porque ele era sem mancha, que nunca pecou. Ali na cruz ele tirou o pecado do mundo, ele liquidou o pecado na cruz. Você acredita nisso? É
tão difícil as pessoas entenderem que o pecado foi removido na cruz. Entenderem que o preço do pecado foi pago e ele removeu tudo na cruz. Não há mais culpa que pesa sobre nós. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2. Isso é libertador. Por isso que Paulo disse, agora pois nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo entendia isso claramente. Então Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que escrito de dívida que constava de ordenanças, que é este que Paulo fala? As ordenanças da lei, era o escrito da lei. O que Paulo fala que aconteceu na cruz? Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida, tudo que pesava sobre nós, tudo que o homem pecador devia, tudo que entrou por Adão, ele cancelou. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, foi cancelado na cruz. Nos era prejudicial e Cristo removeu por inteiro, encravando na cruz. Então, na cruz, tudo que nós devíamos foi pago. Todas as ordenanças da lei foram cravadas. Toda a culpa que nós tínhamos acabou na cruz. Ele removeu o pecado na cruz. Você acredita nisso? O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, mas não tirou o estrago que o pecado causou. Você quer ver o estrago que o pecado causou? Olha para o mundo: fome, doença, peste, mentira, engano, né? Corrupção. Olha, isso é o efeito do que causou, mas a culpa foi tirada pelo Senhor Jesus na cruz, porque Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que você entende? Vamos lá para Romanos 8, que eu acabei de dizer aqui. Romanos 8. Vamos lá no verso 3, mas quando a gente chega em Romanos, é impossível não ler 1, 2 e 3, né? Então vamos ler. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aquele que está em Cristo não existe mais condenação, ele não perde a salvação. Por quê? Porque tudo que ele devia foi pago na cruz. Ele está em Cristo. Agora, pois, não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. O pecado foi condenado na carne. Então olha bem, a lei estava enferma pela carne. Por quê? Porque o que a lei pedia, a carne não podia cumprir. Entende? A carne era inapropriada para cumprir a lei. Então o relacionamento da lei com a carne criou-se uma enfermidade, uma incompatibilidade. Não se ajustavam. Por isso que a lei se tornou o ministério da morte, o ministério da acusação, o que acusava, o que mostrava o que era escrito de dívida. Agora, como Deus tratou disso? Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Você tem que entender isso. Uma coisa semelhante não é a mesma coisa, não é igual. Tem uma certa semelhança, mas não é igual. Então o corpo de Jesus Cristo foi semelhante a um corpo de carne pecaminosa, mas não foi um corpo pecaminoso. Você entende ou não? A carne dele era perfeita. Vou repetir isso sem parar. Ele não tinha esses desejos impuros que nós temos. Ele não tinha as paixões lascivas que nós temos. Ele não tinha
esta lei do pecado, da morte que está na minha carne. Paulo disse, na minha carne não habita bem nenhum. Ele não tinha esse problema, por isso que ele nunca pecou e foi o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, para fazer o quê? Para condenar o pecado na própria carne do Senhor Jesus Cristo. Então, o cordeiro é oferecido ali na cruz sem pecado, sem mancha. A carne dele era uma carne perfeita. E Deus o que fez? Pegou o pecado e condenou o pecado na carne de Jesus Cristo. Naquela oferta do corpo dele para Deus, o pecado foi condenado na carne. A carne dele não tinha pecado. Ele não tinha pecado, ele era inocente. Mas o nosso pecado, o pecado de todo mundo, foi condenado na carne dele para sempre. Foi condenado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Repare bem, vou ler o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Então o que Paulo está dizendo? Que Cristo nunca pecou. Ele não conheceu o que era uma transgressão de pecado. Porque a carne dele era perfeita, ele nunca pecou. Então está dizendo, aquele que não conheceu, ele não conheceu o pecado, hein? Não esqueça isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, como é essa de Deus o fazer pecado? Então ali na cruz, é como se Deus pegasse o pecado, tudo aquilo que entrou por Adão, incorporasse aquilo naquela carne pura de Jesus. E ali naquele corpo que foi a oferta pelo pecado, ele matou o pecado, ele condenou o pecado na morte de Jesus. Você lembra quando Jesus está na cruz, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fala assim? Porque naquele momento Deus não poderia ter comunhão, porque ele foi feito pecado, para que o pecado fosse condenado na cruz. Deus não poderia ter comunhão com ele no pecado ali, para que o pecado fosse condenado na cruz. Então olha que coisa linda, por isso que ele teve que nascer de mulher. Nenhuma outra oferta seria aceita se ele não tivesse sido nascido de mulher. Ele não poderia ser o Cordeiro de Deus se ele não tivesse nascido de mulher. Então ele, na forma de homem, veio como Cordeiro de Deus e a si mesmo se ofereceu como o sacrifício perfeito, para que ele em sua carne o pecado pudesse ser condenado. Então Cristo em forma de homem, o homem representando toda a raça humana, ele vai para a cruz como oferta pelo pecado. Por ele ser perfeito, carne, espírito, alma, não ter uma mancha, nunca ter pecado, ele se torna ali o último sacrifício. Como o sacrifício dele foi perfeito, a lei foi desarmada, a lei foi cumprida, as ordenanças todas cumpridas. E o que Jesus Cristo fez? Pôs um fim a toda aquela velha aliança. Por isso que Paulo fala, Romanos 10:4, o fim, aquilo que já acabou, a lei acabou, a velha aliança acabou, o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que acredita, para a nossa justiça, que nós que acreditamos. Então para nós a lei acabou, a velha aliança acabou, nós somos libertos de tudo isso, nós estamos numa nova aliança selada com o sangue de Deus na cruz. E daí para frente começa-se o Evangelho. Você crê nisso? Olha que coisa linda. Então Paulo, na sua sabedoria, diz, quando se completou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher. Olha que coisa linda. O Verbo se fez carne. Deus vem de uma outra dimensão. Vamos brincar com você. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo essa ilustração. Geralmente nós assistimos filmes, né? Extraterrestres. Eles vêm com aquele cabeção, 2 olhos grandes, mas um corpinho pequenininho, né? Alguns são verdes, né? E eles vêm com uma alta tecnologia. Suas naves espaciais cheias de luzes redondas que ficam pairando no ar, tem uma ultra velocidade jamais vista, e eles vêm com uma tecnologia ultra, e nós somos os terráqueos pequenininhos, sem inteligência, e eles vêm com uma predominância gigantesca. Essa é a forma que foi introduzida dos extraterrestres, não é verdade? Mas o verdadeiro extraterrestre, que veio de um outro mundo, de uma outra dimensão, é Jesus. Ele foi o verdadeiro extraterrestre. Só que ele não veio com disco voador, com luzes, com raios, né? Ele não veio com essas coisas. Ele veio em forma de homem. Ele veio parecido com um de nós. Ele veio igual, com a nossa semelhança, reconhecido em figura humana. Mas ele era Deus que se fez homem. O verdadeiro extraterrestre que veio dos céus, das regiões celestiais, de uma outra dimensão, e veio em forma de homem, nasceu de mulher, e uma vez por todas liquidou com a lei, liquidou com o pecado, liquidou com o diabo, liquidou com a condenação, acabou tudo isso na cruz. Você entende isso? Você entende essa linguagem? Consegue enxergar isso comigo? Por isso que igual Jesus não tem e jamais terá. Muitos se levantaram dizendo de uma forma ou de outra que eram Jesus Cristo. Nunca tiveram compreensão da grandeza de quem foi Jesus aqui na terra. Nunca. Nunca enxergaram a profundidade de Deus ter se feito carne. Como ele nasceu de mulher, ele pôs um fim na lei, um fim no pecado, quitou toda a nossa dívida e estabelece no sangue dele a nova aliança no meu sangue. Ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Já projetando isso para o início da nova aliança, que viria ali, logo depois a sua morte na cruz do Calvário. Recebe essa palavra de hoje. Foi muito bom estar com você até esse momento. É sempre bom estar com você. Eu vos amo muito, crendo que esta palavra fará a obra no teu coração para a qual foi enviado. E me despeço de todos vocês declarando isso, com toda a força do meu coração, dizendo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.